Seja muito bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. Hoje eu vou falar com um cara que é sobre um assunto que eu gosto muito, cara. É sobre coisas que envolvem empresas e da maneira que a gente pode acelerar isso de maneira mais sustentável e também com responsabilidade. Mas antes, segue nossas redes sociais. Eu sempre sou lembrado de pedir, eu nunca peço, mas dá uma olhada lá, tá? A gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está lá dentro do LinkedIn. Eu acredito que é uma das principais redes hoje, na verdade, eu tenho certeza que a principal rede hoje social que a gente fala para negócios é o LinkedIn, tá? E dá uma moral lá, cara. Curte lá, dá manda para um amigo ali, né, também sou lembrado de falar sobre isso, e acompanhe nossos projetos, tá. Lembrando que nosso site lá está em reestruturação, vai ter os cursos também, eu já gravei alguns cursos, tem alguns convidados que já gravaram também alguns cursos que vão ser cursos gratuitos, tá, e vocês vão poder ter acesso a todo esse material gratuito lá dentro da nossa plataforma. Beleza? Hoje eu estou aqui com o Henrique, ele é um dos caras que eu falei dessa parte que vem de assessoria, né, na parte de crescimento de negócio, de conselho e etc para a empresa, e eu acredito que vocês vão aproveitar muito, esse bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, Henrique, tudo bem? Oi, Thiago, boa tarde, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Realmente sempre é muito bom falar daquilo que a gente tem paixão, né? Que eu costumo dizer que realmente a gestão é algo que move o mundo, né? As empresas, a nossa casa, o nosso dia a dia, quanto mais gerido são as nossas ações, mais resultados a gente tem. E sempre a gente gosta muito de vir falar sobre esse tema que é tão vivenciado pela gente na consultoria, né? Tá. Cara, me fala mais do grupo E, como foi que ele surgiu? Pronto. O Grupo Whey surgiu em 2000, final de 2018, por aí, né, então a gente já está entrando aí para o nosso 7º, 8º ano de atuação, né, inicialmente como Grupo Arvo, a gente sempre teve essa ideia de trazer o nome da empresa, algo que fosse simbólico, né, então Aham. Arvo no começo era valor em finlandês, então a gente sempre pensava muito em entregar valor para os nossos clientes, né, e logo depois, numa tentativa de união entre 2 empresas, a gente juntou a Arvo com outra empresa e acabou surgindo a Whey, né. Essa junção não deu certo e hoje a Whey é a mesma formação inicial da Arvo, né, nós somos 3 sócios, hoje eu, o Otávio e o Léo, e temos uma equipe aí de consultores especialistas aí nas mais diversas áreas de gestão, né. Hoje o nosso grande objetivo é entrar para as empresas buscando ser um conselheiro mesmo da organização, né, fazer um projeto de consultoria que a gente diz que é um trabalho muito, como é que eu posso dizer, muito artesanal, né, Tá. analisando a necessidade de cada cliente, né, sem receitas prontas, sem cronogramas já montados, mas tudo feito para atender aquela necessidade específica. Tá, legal. Quando tu me falou sobre a tua essência, né, do grupo aí, dessa parte de não ter receita pronta. Então significa que o teu projeto é singular, né. Exato. Qual o principal ponto hoje que tu vê dentro das empresas que precisam de emergência, assim, quando tu nota no planejamento estratégico dele, quando tu vê mais magro a empresa, o que é que tu percebe? Assim, Thiago, o grande quê da questão dos projetos de consultoria não é o nível de gestão que a empresa está, mas o nível de maturidade que ela tem, principalmente em termos de cultura organizacional. Legal. Porque assim, para que a gente possa implementar metodologias e técnicas e ferramentas de gestão dentro daquela empresa, ela precisa ter uma base formada. E aí o que cabe à consultoria? Cabe à consultoria, de uma forma muito rápida, conseguir enxergar em que nível de maturidade de gestão aquela empresa está, que nível de inteligência, cultural aquele ambiente está inserido, para a gente aconselhar as melhores técnicas para aquele momento da organização. Certo. Então, às vezes, quando a gente entra numa empresa, o melhor é fazer o básico, é estruturar ali aquelas ações iniciais, é fazer, coisas que eles deveriam ter feito lá no início e que passaram, ultrapassaram, e o crescimento foi acontecendo de forma tão rápida, que eles acabaram ultrapassando alguns limites como é que eu posso dizer? Alguns preceitos e princípios básicos de gestão que aí hoje, né, estão sentindo algumas limitações com esse Como o quê, crescimento. por exemplo? Por exemplo, definição clara de hierarquias e responsabilidades. Então a gente vê muito ainda dentro de grandes organizações, conflitos entre setores, né, Certo. vaidades entre gestores, isso é muito forte dentro das empresas. E aí a gente precisa entender realmente, em que contexto a gente está pisando para poder fazer com que a gente consiga reverter a situação.
Certo. né? Fazendo que todo mundo compreenda que está dentro do mesmo barco. E às vezes até encontrar mesmo, entender mesmo a cabeça do dono, né? Do grande gestor, do grande fundador, né, mostrando para ele que nós estamos ali para apoiar, para ajudar, mas que às vezes a gente também precisa fazer com que ele mude a forma dele de pensar para que a gente possa ter novos resultados. Ou seja, se a gente aquela velha frase, né, se a gente quer novos resultados, a gente tem que fazer de formas diferentes. Tá. Quando é que tu percebeu que as empresas precisavam disso? Tiago, assim, eu trabalho com consultoria, na verdade, desde a minha época de faculdade, né, então eu digo assim, eu entrei, eh eh, talvez até sem muita noção do que gostaria de fazer na vida num curso de administração e tive a sorte de entrar na consultoria no meio do curso. E a consultoria fez com que eu entendesse a gestão na prática, e aí Legal. eu me apaixonei, né. E aí de lá para cá eu vim observando, eu tive a oportunidade de fazer projetos não só aqui no estado do Ceará, mas todo o Brasil, empresas de pequeno, médio e grande porte, empresas de serviço, grandes varejistas, indústrias. E o que é que eu vejo, né? O que é que eu sempre gosto de falar para as pessoas? 80% dos problemas das empresas, eles são comuns. Certo. Eles são repetitivos, né, e eles partem da base que é a cultura organizacional. 20% ali são coisas mais específicas do segmento, da forma de atuação daquele ramo, mas 80% são problemas de conflito, comunicação interna, falta de definições, né, o nosso imediatismo, que é a falta de planejamento. Fora isso, né, o que a gente vê são pequenas outras coisas mais complexas, mas que é um número bem menor, né, de problemas que a gente vivencia. O grande A grande quantidade de problemas, eles são comuns às organizações, e por isso que uma consultoria é tão importante, porque a gente entra lá, consegue identificar rapidamente aquela situação e, por ter essa vivência tão abrangente em várias culturas diferentes, a gente consegue de forma rápida alterar aquele cenário. Tá. Quando tu percebeu isso, já foi no início da empresa ou antes já? Tu Já já foi Já foi no início, né, assim, a base da cultura, né, a base da empresa que é a cultura, assim, é o que a gente viu, né, que desde a época que eu fazia faculdade, a gente via que sempre foi muito desprezado, né, foi muito desconsiderado pelas pessoas. E aí quando você entra num ambiente de uma cultura forte, né, e quando eu digo uma cultura forte, é uma cultura que valida os resultados da empresa, que faz com que ela evolua, né, porque toda empresa tem sua cultura, então quando a gente fala cultura forte, é uma cultura boa para o negócio, né, a gente vê que realmente é um grande diferencial. E às vezes isso vai da pessoa, né. sim. Então recentemente eu tive numa rede de farmácias visitando e conhecendo essa estrutura, eu fiquei realmente maravilhado com a apresentação da loja, a exposição. E eu falando com um dono lá, né, de uma rede de lojas que fatura já quase 5 milhões mensais, né, Certo. eu perguntando: "Tu já teve consultoria na tua empresa?" E ele disse: "Nunca Não. tive consultoria", né. Então, assim, parte muito da cultura, né. E o que é a consultoria? É trazer um aprendizado de fora. Ele disse: "Henrique, eu nunca tive consultoria, mas eu sempre tive presente nas feiras, eu sempre fui muito bem relacionado, eu sempre fui ver o que o mercado estava fazendo". Então, de certa forma, ele atuou como um consultor interno da própria organização, né. Henrique, é difícil, o empresário entender hoje que isso é necessário? Não, cara, Thiago, eu até acredito que hoje é uma realidade mais constante, né. Tá. Inclusive, cada vez mais a gente é buscado por empresas no estágio mais inicial da sua formação, pedindo ajuda, né. Infelizmente, às vezes, as empresas de pequeno porte, ainda por questões de investimento, não conseguem ter um apoio de uma estrutura profissional, de uma consultoria, né, porque isso requer, sim, um certo investimento, mas a gente vê uma abertura cada vez maior, né, e até as pequenas empresas buscando esse apoio externo. Legal. Qual o primeiro bloqueio, assim, com o empresário quando vocês vão apresentar? Porque para ele, se tá dando certo, não preciso modificar na minha cultura, né, mas a gente que é de fora, a gente vê que precisa também de uma consultoria para mudar aquilo. É. Tiago, na verdade, assim, grande maioria dos gestores, dos donos de negócio que nos procuram, eles já têm algo em mente que precisam melhorar, né. Tá. Então, dificilmente, assim, eu digo que é uma proporção de 9 para 1, 90% das pessoas procuram consultoria querendo consertar algo que elas consideram que está errado ou que não sabem como melhorar, né.
e 10% ali buscam já visando algo mais na frente, já uma otimização daquilo que eles já estão vendo como bom. Mas minha operação está legal, eu estou tendo bons resultados, mas eu quero uma opinião de fora, né, para ver o que é que eu posso fazer ainda melhor. Isso é a minoria. Infelizmente, a gente ainda é muito procurado para apagar incêndio. Rapaz, o Eu cara, ia te perguntar isso agora. né, o cara tá indo bem, então enquanto ele tá indo bem, ele se acha muito bom e vamos tocando o barco, e o time que tá ganhando não se mexe, aí quando as coisas começam a dar errado, opa, vamos trazer a consultoria, né? Então a consultoria ainda é muito buscada em momentos de problemas, né, e não de evolução de negócio. Tá. Empresário, ele aceita bem as mudanças ou De forma geral, eu acredito que sim, Thiago, assim, o que é que a gente faz? Na consultoria, uma das grandes habilidades da consultoria, que eu acredito que nós consultores precisamos ter, é a gestão da mudança. certo. E essa gestão da mudança, a gente tem que entender que a mudança ela não acontece simplesmente no nosso tempo, no nosso ritmo, né? E a gente precisa ter aquele apoio. A gente precisa mostrar para o empresário que nós estamos lá para auxiliar ele, não estamos contra ele. Nós não somos uma pessoa que vai chegar lá para dizer que ele está errado, né? Mas nós vamos chegar lá para entender os motivos que ele pensa daquela forma e tentar mostrar o negócio dele de outra forma, Entendi. né? E isso às vezes acontece num ritmo que a gente até se surpreende numa velocidade muito rápida e às vezes não. Às vezes a gente tem que criar uma série de estratégias para fazer com que o cara acredite, Que ele tá errado. né, que aquela nova forma que a gente está sugerindo, ela pode dar certo. Né, e aí a gente parte com várias estratégias, a gente faz intercâmbio entre os clientes, a gente faz almoço com empresários que já vivenciaram aquela fase, para o cara escutar aquela experiência, né, às vezes abrir mão de uma decisão é um andor muito forte por causa da história de vida do cara que veio todo em cima daquela decisão, né, então a gente precisa entender que a mudança ela também não acontece simplesmente no tempo que a gente quer, por mais que a gente trabalhe com projeto, que a gente tenha prazo, né, às vezes a virada de chave, ela demora um pouquinho para acontecer. É. Eh, Poucos empresários, assim, que eu já trabalhei, entendem que o CNPJ não é ele, assim, né, que ele faz parte daquilo, mas que a empresa ela tem que sobreviver, principalmente quando ela fica grande ali, eh, é uma responsabilidade maior do que ele mudar a cultura do jeito que ele quer. A gente Uhum. tem que implementar. Quando a gente fala desses desafios, tá, quando eu falo sobre o empresário ser dificultoso, tu acredita que isso veio da base, do início, ou tu acredita que é do momento da empresa que como vem passando por dificuldades, que ele quer mudar, como tu falou, e aí ele tem que investir, ele quer emergência, ele acredita que tudo é para ontem. Na tua Uhum. cabeça como é que funciona esse paralelo? Se a gente olhar para a grande realidade da maioria dos empresários brasileiros, né, nós não temos muitos empresários por vocação, nós Certo, temos muitos empresários por necessidade, necessidade. pessoas que tiveram necessidade de empreender, que deram certo na vida e o negócio cresceu, né. Então, de certa forma, aquilo ali foi a mudança de vida da pessoa, né, a empresa muitas vezes representa a mudança, a virada de vida daquela pessoa, e muitas vezes ele trata a empresa como um filho, né, e não algo profissional, como algo que tem que ser à parte, que precisa, rodar fora ele, né, que precisa ser preparada para um futuro. Certo. Seja ele uma continuidade através dos herdeiros ou seja ele para uma possível venda, né. E aí muitas vezes a gente vê ainda no nosso mercado empresários que ainda são muito apegados àquele negócio, que eles consideram a empresa, a marca como um filho, e não como Negócio. um negócio propriamente dito, né. Mas isso parte muito dessa questão do empreendedorismo por necessidade e não por vocação, né. A É, gente é muito falho ainda em estimular esse lado empreendedor na nossa sociedade. cara, quando a gente fala de empreender, assim, a gente estava batendo um bate-papo antes, que eu gosto muito de compartilhar isso gratuitamente, né. E eu já venho falando com alguns empresários, cara, que há uma necessidade, pra mim, eu acredito pra ti também, Hum. quando tu fazer faculdade, de ter uma cadeira de empreendedorismo dentro, tá. Qual a opinião de vocês, que eu tô falando mais do teu grupo, já que vocês trabalham muito forte isso, vem a maioria das vezes que a cultura inicial ela é problemática, porque a gente não tem uma cultura de empreendedorismo.
dentro das organizações, o que é que para aí faz sentido para ti, não faz sentido? Faz sentido. Assim, eu penso que, toda a nossa parte educacional ela precisa ser remodelada, né, não só da parte das universidades, mas também desde o ensino médio, onde a gente precisa estimular essa vivência mais de empreendedorismo, de, gestão financeira, né, e não simplesmente preparar as pessoas para passar numa prova de vestibular, né. Massa. Então, assim, a gente precisa ter toda essa remodelagem na nossa no nosso histórico escolar, né, para que a gente possa ter cada vez mais isso mudando dentro do nosso cenário, empreendedores que possam realmente ser empreendedores de vocação, que tenham interesse de fazer aquilo, né, e não empreendedores que correram para empreender porque ou era aquilo ou era nada, né, ou foi isso ou não era isso, né. Já algum empresário já chegou para ti e disse assim: "Cara, eu fui jogado no meio dessa empresa aqui e eu não sei colocar isso para frente"? Tem vários, tem Sério mesmo? uma das coisas que eu mais gosto, isso é real mesmo na consultoria, é assim que entra numa nova empresa, num novo projeto, é entender a história daquele empresário, isso para mim é fascinante. Massa. Então a grande maioria, cara, Henrique, eu tinha um Chevette, vendi meu Chevette para colocar aqui o começo da empresa nos fundos de casa. Eu tinha um videocassete 4 cabeças, era o meu único bem que eu tinha na época, vendi, portanto, para começar com o Tu carro, tá entregando tua né. idade aí, viu? Né, então assim, nós temos, assim, histórias, assim, belíssimas de pessoas que realmente tiveram a coragem de empreender com tudo que tinham, sendo esse tudo quase nada, né, e hoje construíram grandes impérios, né, e eu digo grandes empresas faturam milhões por mês, começando, assim, de histórias que você diz: "Poxa, realmente, assim, força de vontade, né, muito trabalho e também muita fé em Deus", eu acredito, né, Cara, para massa. acreditar de que vai dar certo e seguir em frente, né, porque da mesma forma que a gente olha para os que deram certo, existem números de pessoas aí que não conseguiram o mesmo sucesso, né, então não é fácil. Eu ia te perguntar algo relacionado a isso, sim. Como é que tu sabe que a consultoria tá dando certo, assim? Em que momento o empresário ele não percebe ainda o valor da entrega? Uhum, Eu te falo isso como eu trabalho com aceleração, às vezes é complicado a gente mostrar que tá dando certo, só que ele, não tá palpável ainda, ele pra ele é mais rápido possível, e a gente sabe que tudo é um processo. legal. Como a gente vende serviço, e serviço é diferente de um produto que o cara na hora da compra ele avalia, ele pega, ele testa, ele vê se agradou ou não, né. O serviço ele é mais complexo, a gente faz uma promessa e durante a execução a gente tem que cumprir aquela promessa, sendo que tu pode ter prometido A e o cliente entendido B, né. Isso, Então falta de expectativa. a gestão das expectativas é um ponto primordial na prestação de serviço. Certo. Então lá na nossa consultoria a gente tem uma postura de estar sempre prestando conta e pagando esse feedback ativo do cliente. Então a gente faz o quê? Independente do projeto ele está indo bem ou ruim, né, bem ou mal na nossa percepção, nós temos paradas estratégicas onde a gente faz uma prestação de conta de tudo que foi feito até o momento com o cliente, e a gente faz com que ele externalize para a gente se ele está satisfeito ou não com o processo, que é uma forma da gente fazer qualquer possibilidade de ação corretiva ali naquela ação. E é batata, Thiago, você se afastou do patrocinador do projeto, você diminuiu esses contatos, né, você se distanciou dessa comunicação, pode ter certeza, lá na frente vai vir problema, né, e se você não ficar constantemente gerenciando a expectativa do patrocinador do projeto, você acaba comprando um problema, pode ter certeza. Tá, mas isso tu faz um checklist pra gerenciar essas expectativas, ou tu já analisa no começo do projeto? Assim, no começo do projeto, sempre antes de vender qualquer projeto, a gente tem um levantamento da necessidade do cliente, né, que é uma conversa, é um entendimento mais amplo naquele momento, né, do que o empresário acredita que ele precisa. Não Certo. é obrigatoriamente o que ele realmente precisa, mas o que ele acredita que ele precisa. Então toda consultoria ela se inicia com escopo baseado naquilo que a gente escuta do cliente, né. E aí, para a gente garantir que aquelas expectativas elas vão ser correspondidas, logo no início tem o diagnóstico, Certo. né, então no diagnóstico é onde a gente vai aprofundar. São ferramentas que tu Se usa. exato, se tudo aquilo que ele nos falou que era a prioridade dele e os problemas principais dele, se realmente aquilo batem com a nossa visão externa.
E é ali no momento da apresentação do diagnóstico é que a gente vê, ó, cara, a gente concorda com essa visão, realmente as prioridades são essas, ou então a gente mostra para ele outras situações que até então não foram comentadas, e a gente faz logo ali no início do projeto, pós-diagnóstico, um alinhamento sobre como vai ser a condução do projeto. Ah, Ali já pode ter uma primeira correção de rota logo após como o é que funciona esse diagnóstico. alinhamento, assim? É um roteiro que vocês usam ou realmente é de acordo com o briefing da empresa? Não, mas de acordo como nossos projetos eles são artesanais, eles são, né, Sim. gerenciados e construídos de acordo com cada necessidade, nós temos uma metodologia de prestação de contas, né, mas que ela é extremamente flexível de acordo com a necessidade dos projetos. Então o consultor ele tem a liberdade de acrescentar situações ou tirar algumas situações, contanto que a espinha dorsal da prestação de conta e daquele alinhamento ele seja cumprido, né. E assim, existe alguma possibilidade do projeto não ir para frente, Thiago? Existe. Existe quando o pensamento da consultoria ele está muito divergente do pensamento da empresa. Vou abrir um parêntese, como é que tu gerencia esses conflitos hoje? Como é que gerencia? É, No momento do diagnóstico a gente vai entender qual é a sim. cabeça da empresa, principalmente dos tomadores de decisão, dos donos, dos diretores, né? Então a gente vai entender quais são os problemas, Hum. as origens dos problemas normalmente baseado nas decisões tomadas e por que que aquelas decisões não mudam. E ali a gente já sabe e entende ali algumas situações, porque existem a dificuldade de mudar, né, a dificuldade da pessoa, entender outra forma de ver o negócio, mas existe aquelas posturas que são inflexíveis. Se a gente vê que não tem abertura à melhoria, que chamou a consultoria, mas, só quer a consultoria para confirmar a opinião dele, Ah, para dizer: "Ó, não, mas vocês têm que fazer isso". Calma, cara, tu pediu alguém uma ajuda de fora, isso aí. né, então nos dá a liberdade de sugerir o que é que tem que ser feito. Aí quando não há essa abertura, realmente não tem como o projeto ser conduzido, porque a gente precisa ter nossa autonomia também como consultores, Tem né. que entender que precisa crescer, né, É. enxergar a realidade. E isso é diferente das ideias não serem congruentes, porque a gente pode ter ideias não congruentes, mas quando a gente vê uma abertura à conversa e ao entendimento, pode ter certeza, Thiago, a gente chega numa terceira via que é o melhor para a organização. Tá legal. Tu chegou onde eu ia chegar. Tem projetos então que tu acredita que é tão íntimo o problema dele escutar, de ele procurar essa autoaprovação, que ele não aceita opiniões de fora. Exato. E aí não tem o que fazer. Exato. Então, tem situações que a gente chega e o cara: "Ó, tu viu que é isso, né? Ah, tu analisou isso aqui, né? Tu viu que o problema é o setor tal, né?" Então já vai direcionando, já vai querendo colocar situações como se fosse a nossa responsabilidade fosse confirmar a posição dele. Né, e a consultoria não é isso, a consultoria é um ser de fora, que ela não vem como dono da verdade, eu não gosto de trabalhar isso, eu digo: "Olha, a consultoria quando entra na empresa, ela não é a dona da verdade, mas ela tem que ter sua independência, né, É. ela precisa ter sua capacidade de analisar de forma isenta todas as situações". Então a gente entra fora do problema, não envolvido sentimentalmente com nada, então nós não temos ligações com ninguém da empresa, a gente não tem laço de amizade, a gente não tem laço de familiaridade dentro das organizações, né, não tem proximidade nenhuma e às vezes a gente chega lá para mostrar: "Cara, não dá, teu tio não dá para gerir essa área, né, teu cunhado não serve para ser o supervisor de vendas da tua empresa, o fulano não dá", né, e às vezes a gente ainda se encontra, com algumas situações do tipo, né, fazendo com que as pessoas que a empresa se adeque às pessoas. Tá, tu abriu agora um gatilho na minha cabeça. Eu acredito, eu vejo muita empresa familiar crescendo muito de, sei lá, de 5 anos pra cá. Uhum. Eh, como eles veem essa percepção quando a gente até comentei no podcast que o cara não contrata um amigo, é muito difícil de demitir um amigo. Imagina demitir um familiar, cara, Total. né. Como lidar com isso? Como tu fala pra essas empresas: "Cara, a gente tem um gargalo hoje e esse gargalo é o teu familiar"? Como eu gosto de falar, o problema não é a empresa ser familiar, Tá, porque os dados nos mostram que mais de 90% das empresas elas são familiares. é isso aí. Uma empresa para ser considerada empresa familiar, ela precisa ter apenas um parente de primeiro grau ali direto trabalhando dentro do Com ela. negócio, Isso. né, então ela já é considerada ali uma empresa familiar. O problema é a maturidade de gestão
dessas pessoas. Então a gente já passou por empresas extremamente familiares, que tem muitos familiares, mas que todo mundo sabia seu papel dentro da organização e se não cumprisse, também estava É passível de troca. é mais fácil falar isso pra eles, É mais fácil como assim? Não quando é um familiar, quando é empresa familiar, todos entenderem a cultura ali, ou porque pessoas desconhecidas pode ter o ego um pouco maior, né. Uhum. Ou tu acredita que, não sei, é mais fácil uma empresa familiar entender que é preciso mudar ou não? Não, eu acho que Mais difícil, difícil. é mais difícil, porque é aquela questão, né, quando você tem envolvimento sentimental na situação, né, o problema se torna muito maior. Hã. Então assim, eu não posso dizer que é mais fácil o cara chegar para o empresário dizer que é mais fácil ele demitir um sobrinho, um tio, um primo, um filho do negócio do que uma pessoa estranha. Isso aí a gente tem que concordar que não é mais fácil, é mais difícil. Né, um estranho você pega, você demite, você não tem mais contato, você provavelmente não vai mais ver ali, a probabilidade de ver é muito baixa, e um familiar você vai ver em todas as festas, todos os encontros familiares, então, a gente tem que entender que não é mais fácil, é mais difícil. Por isso que criar essa cultura de profissionalismo acima das relações, né, familiares, elas precisam ser muito fortes, né. E aí a gente vê empresas, né, que conseguiram fazer isso, que conseguiram, instituir uma gestão profissional mesmo dentro de uma empresa familiar e as pessoas quando ocorrem alguma penalidade, troca de setor, troca de função, responsabilidade, eles entendem que ali é para o bem do negócio. Tá, isso tudo aí a gente tem que organizar dentro de um processo, não é Uhum. mais intuitivo. Não, existem práticas de governança, né, Tá. e o processo ele fica muito mais fácil quando ele é conduzido por uma entidade externa, né, porque aí a gente vem com práticas realmente ligadas a práticas profissionais de gestão de mercado, e implementa como se ninguém tivesse nenhum traço de ligação familiar ali dentro daquela organização. Então você define as regras do jogo, você define as regras profissionais independente das pessoas e ali não é mais um pai orientando um filho a agir daquela forma, não é mais um primo com um primo ali gerindo o setor, é uma empresa de fora que não tem ligação e está trazendo as melhores práticas ali para implementar no dia a dia, né, então facilita bastante o processo de conselheiro, né, grupos de governança familiar são muito importantes na profissionalização Legal, dessa. então se torna menos instintivo, né. Na verdade é com tudo com base em dados, né. Exato, e menos pessoal, né, fica mais É, impessoal, mais profissional, é. né. Eu tenho muito medo às vezes quando, sei lá, quando tu participa de algum projeto e o empresário ele diz eu tinha até uma plaquinha aqui que era: "Deixe seu achismo fora das minhas reuniões", aí eu tive que tirar porque sou um pouco grosseiro. Mas é porque a dúvida me gera muita confusão, Uhum. né. Pra mim toda vida eu gosto muito de consultoria, eu fiz uma consultoria há um tempo sobre como posicionar, né. Porque eu era programador e eu não falava nada, você falava 20 palavras por dia, pra você ter noção. E aí eu fui atrás de PNL, de hipnose e tal, pra mim conseguir falar bem. E eu já observei o valor que a consultoria tem, Uhum. isso há muitos anos atrás. E aí todo ano eu tento me profissionalizar em alguma coisa que eu não sou bom, né. Hoje eu tô me policiando muito com vícios de linguagem, existem alguns vícios de linguagem. Aí alguns dizem que é bom, outros alguns dizem que é ruim, mas quando eu trago toda essa parte de processo instinto pra dentro da minha empresa, eu percebo, e aí é uma opinião minha, eu queria que um feedback teu. Eu percebo que eu não consigo atender todo mundo por conta de, cultura. Não quando eu falo de cultura, é de o empresário ter uma bagagem diferente da cabeça dele, ele quer que a empresa dele funcione assim. Só que o mercado não é, o mercado compra o que é bom, né. Qual a visão de vocês sobre isso, assim, quando você chega numa empresa, numa organização e percebe: "Cara, a gente não vai conseguir mudar porque não há mudanças na cabeça do diretor"? Legal. Quando a gente identifica esse ponto, Thiago, e a gente atuou daquelas formas que eu comentei anteriormente, tentando fazer várias estratégias para tentar abrir a cabeça do empresário para aquela nova realidade, e a gente vê que as coisas não estão andando e que não está fluindo, a gente prefere parar o relacionamento por ali, Tá. né. Por quê? Porque para a gente é muito prejudicial a gente fingir que está prestando consultoria, né, e o cliente fingir que está recebendo o serviço, toda a situação, se no final o resultado ele não vai ser atingido. Para a gente é muito ruim como consultoria, passar por uma empresa e no final o diretor chegar e dizer: "Ah, o Whey passou por aqui e não mudou nada".
Então, quando a gente vê que não existe o ambiente necessário, propício, que o ambiente seria pelo menos a abertura à discussão das melhorias, né, é melhor a gente parar o projeto. E é por isso que a gente tem uma cláusula de segurança no nosso contrato com os nossos clientes, é que nenhum contrato da Way aprisiona cliente, nenhum. Nós não temos cláusula, se o cliente quiser hoje parar um projeto nosso, ele pode parar, porque a gente acredita que a consultoria precisa ser vista como agregação de valor e Legal. não como despesa, né. Então, se ele não está satisfeito com o serviço, ele pode pedir parada em qualquer momento e ele não tem multa, ele não tem nada para cumprir com a gente, né. Por quê? Porque a gente, se coloca numa posição de que se a gente não está conseguindo agregar e agradar, né, o patrocinador do cliente, não tem por que a gente estar ali, né. A gente precisa ter essa abertura, esse respeito, esse ambiente propício às mudanças acontecerem para no final tá todo mundo satisfeito. Se não: "Tiagão, cara, gostei muito de você, né, bacana, sua empresa é uma empresa de muito sucesso, mas dessa forma não dá para a gente trabalhar junto, cara. Melhor a gente continuar parceiros, amigos aqui daqui para frente do que eu continuar o projeto que eu sei que eu não vou ter resultado, né, e no final você não vai ficar satisfeito". Henrique, tu falou um negócio agora, e quando vocês percebem que a empresa vai quebrar? Assim, tem várias situações, nós já passamos por algumas situações dessas, né, de clientes que já nos procuraram a gente com a corda no pescoço, financeiramente mesmo falando, né. Que a gente tenta ajudar de todas as formas, mas às vezes não tem recuperação, e não tem mágica. Às vezes o empresário, ele já nos procurou numa situação de UTI, que não tem mais o que fazer com o paciente, né. É só mesmo remediar aquelas últimas horas de vida, né. Mas o nosso caso é a gente tentar identificar todas as situações possíveis para tentar dar alguma solução, né. Tiveram vários casos, principalmente de situações financeiras que a gente conseguiu rever dívidas dos clientes, né, conseguir crédito de fora, conseguir crédito até com familiares para estar Massa. dentro do negócio e conseguir reavivar aquela organização, né, porque o dono já não tinha mais crédito no mercado e toda a situação, então a gente viu, mas há situações que realmente, cara, já chega no limite do limite, né, É. e aí a gente tem que entender e às vezes até um parecer mais honesto para o cliente, dizer: "Cara, se tu for investir dinheiro aqui na consultoria agora vai só ser mais, né, mais um cavando buraco, né, porque não tem muito o que fazer aqui nesse teu caso não". Mas assim, são casos muito raros, né. Normalmente o empresário que ele procura uma consultoria, ele sabe que ainda vai ter que fazer investimento na consultoria, né, então ele já busca entendendo, né, que ele precisa sair de uma situação problema, mas que ele ainda vai ter que fazer alguns investimentos. E quando tu era mais novo, "Cara, eu quero ajudar empresas". Era isso que tu queria ou não? Queria fazer outra coisa? Cara, assim, eu vim sou filho de pai médico, né, Ah, legal. sou filho de mãe também da área de saúde, mas concursada, então eu passei a vida toda escutando que eu ia ser médico quando crescer, né. E aí eu entrei na faculdade de administração um pouco perdido mesmo, sem Foi? saber muito o que queria da vida, né, tinha feito vestibulares para medicina algumas vezes, mas eu sabia que eu não queria medicina, né, fazia com aquela pressão de ter escutado a vida toda que ia ser, mas aí eu encontrei a consultoria e realmente vi o quão o nosso trabalho ele é possível de transformar. Então quando eu entro na organização eu digo assim: "Poxa, eu não estou prestando consultoria só para aquela organização". Né, o crescimento dela está dependendo de todas as famílias que vivem daqui, Pronto, né. massa. Então eu costumo dizer assim, sempre nas nosso começo de consultoria, a gente faz questão de fazer um momento com o máximo de pessoas possível da organização. Uma palestra de apresentação da consultoria, onde a gente se apresenta, onde a gente fala do escopo. E o primeiro ponto que eu quero dizer e deixar claro para todo mundo é que consultoria não sente prazer em momento algum em demitir colaborador. Tá entendendo? As pessoas já entram: "Ah, consultoria chegou, então vai Vou perder demitir, vai é. ter demissão e tal, não sei o quê". Cara, nós ficamos felizes é quando o negócio cresce tanto que a gente tem problema de contratação, né. O nosso papel lá não é demissão, né. Às vezes, Acontece. infelizmente, a gente precisa recomendar, né, por questões de mercado, competitividade e, na maioria das vezes, questão de postura profissional do colaborador, a retirada de algumas pessoas da organização. Mas não é porque a gente tem prazer ou porque a função da consultoria é demitir gente, né. Uhum. Pelo contrário, eu quero que a empresa cresça tanto que a gente possa contratar o máximo de pessoas possível.
tem mudado hoje? Quantas empresas quanto a tua taxa de sucesso hoje das empresas que vocês participam? Cara, assim, nossa taxa de sucesso, nós Índia se considera empresa de pequeno porte, né, Uhum. apesar de nós termos aí em torno só de projetos de consultoria, em torno de 30 a 34 projetos em Ativos, andamento, né? né, ativos, né. Nossa taxa de sucesso ela é muito alta. Por quê? Porque a gente está muito próximo do cliente, né. Certo. Os projetos que tiveram algum problema de expectativa foram aqueles que a gente mencionou anteriormente, o que é, consultor deixou o patrocinador do projeto se afastar. Se o consultor deixar o patrocinador do projeto se afastar, ele não saber o que está sendo executado, os resultados estão sendo gerados, o sentimento é de que as coisas não estão andando, porque as mudanças não acontecem assim tão rápido, Tá. né? Então ele leva alguns meses para você solidificar algumas mudanças, principalmente as culturais, né? Então, se você não tiver aquela prestação de contas, aquela comunicação constante, você vai ter problemas. Mas o nosso taxa de sucesso hoje é quase 100% de satisfação dos nossos A clientes. tua taxa o teu KPI que tu utiliza para ver que tá dando certo na empresa, o principal é de crescimento de vendas, de faturamento da empresa ou tem outros? Não, porque os nossos projetos eles não são só ligados a vendas, então Certo. tem projetos financeiros, tem projetos de processos, tem projetos de gestão de pessoas. Então o nosso grande análise é uma análise primeiramente análise crítica da consultoria, Tá. né, a gente busca se colocar no lugar do cliente. Cara, o que a gente está gerando, né, tá a contento frente ao investimento que a empresa está fazendo. E o segundo ponto, mais do que os números em si, é o próprio relato do patrocinador do projeto, né, porque às vezes, o resultado ele não acontece de forma rápida, né, mas a base está sendo construída e ele consegue perceber isso, né. Então, às vezes, uma mudança na equipe de vendas, né, um RCA externo, uma distribuidora, você não consegue em um mês fazer uma reestruturação do RCA, um canal às Nem vezes dá, que né? tem 50, 60, 100 pessoas espalhadas aí nos territórios aí onde a gente quase não tem controle, né, desse pessoal. Então a gente precisa de tempo para maturar processo, para treinar supervisores, para criar métodos, todas as situações. Então, às vezes, o resultado não está acontecendo, mas está sendo construído uma base para que ele venha acontecer, e aquela base é sólida e o patrocinador ele percebe isso, né. Tá. Mas a gente tem que ter essa preocupação também, tá, Thiago? Se demora muito para acontecer os resultados, Certo. também gera impaciência, Tá. então tem que ser Então, um misto aí. todos os teus projetos têm um Customer Success hoje. Tem. O CS, um cara que fica responsável por isso. Uma pessoa não, nós temos, assim, algumas pessoas da empresa que eles olham para isso, né. Recentemente a gente até passou, né, por uma rodada de pesquisa de satisfação dentro dos nossos projetos, né, onde o nosso setor interno, tirando consultores, né, passou uma pesquisa de avaliação na percepção dos gestores, sobre como é que estava a percepção deles da consultoria. Justamente para quê? Às vezes o cara tem muito relacionamento com o consultor, já tem um nível de proximidade e fica receoso em falar algum ponto de melhoria, alguma coisa do tipo. Então, a gente faz essas rodadas também, independentes, né, do consultor para ver se a gente ainda consegue pegar algum ponto que o patrocinador não ficou à vontade de falar para a própria equipe. Isso é NPS que vocês fazem. NPS também, Legal, legal. né. Cara, e hoje, como vocês se avaliam, né? Vocês acreditam que, vocês querem expandir, vocês não querem expandir? Eu vejo que aqui tem muita empresa, Uhum. vocês querem continuar aqui? Me fala um pouquinho sobre isso. Nosso grande objetivo hoje, Thiago, é criar um novo modelo de negócio da consultoria, Tá, né. É o nosso desafio, né, é o tem desafio. aí é o nosso grande desafio, né. Nós temos ainda um público que ele é muito tradicional, então se você pegar as grandes empresas aí, aqui do nosso estado, ele vem de uma gestão aí de pessoas de 50, 60 anos, né, na gestão, então é um público muito tradicional ainda, né, que muitas vezes faz a exigência do presencial, do corpo a corpo, né, enquanto tinha várias atividades que a gente poderia fazer Tu à prefere distância, né. prefere online ou presencial? Eu eu prefiro presencial, porque você sente melhor a cultura, então quando é trabalho de modificação, de mudança mesmo, não só implementação de ferramentas de gestão, o
presencial ele é muito importante, mas assim, eu sou adepto do misto. Eu não posso nem ser o extremo de um, nem o Esse é extremo do outro. Se eu for 100% digital, eu acredito que eu não consigo vivenciar a cultura do meu cliente a contento, entender as peculiaridades. Mas eu entendo, cara, que tem algumas atividades que a gente poderia fazer à distância que teria ganhos para ambas as partes, entendi. né. Então, por exemplo, hoje eu tenho um cliente, esse cliente, se ele assistir, ele vai entender isso aqui, pode ter certeza, mas tem um cliente que eu atendo semanalmente e só para eu chegar lá eu levo quase 4 horas de ida de carro e quase 4 horas de volta. Meu Deus. Eu passo mais hora na estrada do Do que que na lá reunião. desenvolvendo atividade para ele, Eu te entendo. né. Então, assim, e tem semanas que realmente não precisaria eu fazer esse deslocamento, porque é tratativa de dados, é uma situação, é uma implementação, uma análise do processo, mas ele ainda faz questão de que a gente esteja presencialmente lá, Como é que tu lida com né. isso? A gente entende a cultura do negócio, né, mas a gente precisa também estar sempre estimulando essa evolução, mostrar esse outro lado. Porque daqui a pouco esse cliente vai ficar tão oneroso essas horas de viagem que a gente ainda nem está cobrando dentro do projeto adequadamente, Eu ia né, te perguntar se tu cobra. porque teoricamente se eu vou lá e fico 7 horas trabalhando e passo mais 8 horas dirigindo, eu estou trabalhando 15 horas num dia de 24 horas para aquele cliente, Sim. né. Então a gente cobra, o deslocamento para o interior, cobra, mas não cobra como se fosse horas Horas de trabalhadas projeto. intelectuais de projeto de Massa, consultoria. legal, isso aí. Né, mas é o tempo do recurso principal sendo consumido, Eu né. te pergunto isso, cara, porque eu tenho esse problema hoje, assim, né, eu tenho os 2 problemas, assim, eu gosto do presencial, tá, Hum, só que eu tenho um cliente que: "Cara, não, vem pra cá". E aí tem outros que: "Não, vamos fazer online que eu ganho tempo", aí opa. opa. Só que tem coisas, cara, que eu percebo isso mais e aí entra na tua expertise, que é a cultura dele é quando ele faz o online, ele não presta atenção. É por isso que eu te pergunto: "Cara, como é que você lidar com isso?" Porque eu tenho as 2 faces aqui, Uhum. tá. E eu percebo que às vezes o presencial o cara totalmente, sabe, esquece o celular, ninguém me chama e etcétera. No online o cara que muda a aba, abre o WhatsApp e acabou-se. Deixa tu falando lá, né. Deixa eu falando A lá. gente pergunta, não responde, né. Como tu lidar com isso? Acontece muito, né, e aí a gente tem que realmente entender se para aquele tipo de cliente, se o digital ele vai dar certo ou não, né. Às vezes dá no começo e depois o pessoal começa a relaxar e a gente tem que chamar mais atenção, toda a situação. Quando é membros da gestão, né, são gestores, gerentes, coordenadores, ali é tranquilo, porque a gente fala com o patrocinador do projeto, né, mostra para ele que o investimento não está Não tá não tá certo. sendo interessante, aí normalmente ele consegue fazer essa correção de rota, mas o problema é quando é o próprio diretor, É, isso aí eu tô nesse aí. né, o próprio diretor: "Não, vamos fazer online", aí não tem toda essa atenção e tal, e aí a gente precisa entender realmente se aquela reunião, né, entendendo o perfil daquele diretor, se ela dá para ser online ou não, né. Tá. O que é que quebrou a empresa? São processos ou a cultura? Na verdade, o que quebra empresas são pessoas, né, então está mais ligado para a cultura, né, decisões erradas, né, decisões, postergadas, né, falta de acreditar nas melhorias e nas mudanças. Exemplo, tive um cliente que ele cresceu muito no passado com crédito próprio. Ele tinha uma loja de varejo, algumas lojas de varejo, e ele cresceu muito no crédito próprio. E quem trabalhava no crédito próprio antigamente sabia que não tinha o seu negócio era financeiro, na verdade, Sei. não era a loja, o que a loja vendia em si, né. Então ele pegava ali um produto que era R$ 50, ia vender para as pessoas que não tinham acesso a cartão de crédito facilmente como tem hoje, né, quem tem crédito hoje, Tem todo banco tá dando aí R$ 500.000 de limite fácil num cartão de crédito. Então antigamente quando não tinha essas liberações, que era tudo na análise do seu nome, o que é que o cara fazia? O cara cobrava um negócio que era para vender por 50, ele vendia por 200 parcelado, e o importável para o comprador era aquela parcelinha do mês, né. Então ele sim, ganhava 150 de margem ali sim. dentro de um produto que era para ele vender a R$ 50, né. Então isso aí foi acontecendo, só que foi evoluindo. E aí o crédito ficou mais fácil. Quem tem crédito limpo, tem crédito cartão de crédito. E aí em vez de comprar uma peça de R$ 200 que vale 50, ele vai no concorrente do lado e cobra no cartão de crédito Exatamente. por 50, Isso.
né. Sim. E eu mostrei isso para ele: "Cara, teu crédito próprio te fez crescer, mas hoje tá te quebrando. Quem é que ia fazer o crédito próprio com ele?" Rapaz, 90% das pesquisas, das análises de crédito era negada, porque só ia quem não tinha crédito. E 10%, 90% ainda era fraude, né. Então estava matando ele o crédito próprio, né. Então, nem ele tinha essa super estrutura de análise de crédito como as grandes financeiras têm hoje em dia para dar, né, como quem tem crédito tem cartão de crédito hoje, compra facilmente aí em qualquer loja e não precisa de um crédito próprio. Hoje as pessoas que utilizam crédito próprio, a grande maioria, já estão endividadas e com o nome sujo, né. Já chegava ao ponto do pessoal dizer: "Ó, vem fazer análise de crédito". "Ah, mas vai pesquisar o SPC? Vai. Porque se for, nem vou". Aí ora, né. E aí Sim. quando liberava um pouco: "Não, não estamos vendendo nada, vamos afrouxar um pouquinho aí as regras de análise de crédito", a inadimplência vendia e não recebia, era pior. Você ia falar isso, aumentava a ener Aí piorava tudo, né. E aí realmente, assim, o modelo de negócio do negócio que já foi muito grande, se reduziu e está bem pequeno frente ao que ele já foi um dia, não faliu, não fechou as portas, mas assim, ainda muito em cima da decisão: "Não, eu ganho dinheiro é com crédito próprio, eu ganho dinheiro com crédito próprio, eu ganho dinheiro com crédito próprio", e não conseguimos fazer essa mudança aí na Cara, cabeça, né, loucura, né, e ele não percebe isso. não percebe. Acho que a situação faz com que também isso aconteça, tá, Thiago. Por exemplo, ele tem lojas tanto aqui na cidade como no Certo. interior. Tá. No interior ele ainda ganha dinheiro no crédito próprio. No interior as pessoas ainda têm aquela preocupação em limpar o nome, em honrar o nome do pai, o nome da mãe. Até pouco tempo atrás você via ainda essa preocupação nessas pessoas do interior, diferente aqui na cidade que o pessoal não está mais Tá nem nem aí. vendo, suja o nome e vai tentar comprar de Daqui a novo. 5 anos sai. Exato, né. Cara, que loucura, né, E cara. aí, como ele ainda ganhava muito dinheiro no interior, ele não queria abrir mão desse modelo na cidade, mas entendendo que, a localidade, o ambiente, tudo é diferente, né. Tá. A cultura, né, o que é que fale as empresas? A cultura, Também te perguntei isso, né, porque eu do acredito que ambiente. cultura quebra negócio, eu acredito que tem negócio pra todo mundo, cara. Será que eu tô sendo um Eu compartilho exatamente dessa sua afirmação, Thiago. Eu não acredito que a gente precisa viver no mundo se degladiando, brigando, dizendo que só eu sou o melhor, né. Não, cara, eu tenho meu método, eu tenho minha forma de trabalhar, né, eu tenho meus valores que eu acredito, né, e vão ter clientes que vão compartilhar desses pensamentos comigo e eu vou ter o suficiente para eu ter minha posição de sucesso, cara. Assim, e eu acredito muito nisso, né, eu acho que tem espaço para todo mundo, né, o ambiente dos negócios é muito grande, né, o que eu faço não é a mesma coisa que você faz, não é a mesma forma que você faz, então a gente pode sou muito adepto das parcerias, mas parcerias reais, né, não parcerias interesseiras. é, eu com só Muita gente procura consultoria para dizer: "Ah, vamos fazer uma parceria aqui com a minha empresa", aí quando a gente vê ele quer transformar a gente em vendedores, aí é o ce né. Aí eu digo: "Não, cara, aí não dá. O que é que meu cliente vai ganhar com isso? Ele vai ter um atendimento diferenciado, ele vai ter um SLA diferente, ele vai ter o que é que meu cliente vai ganhar com a minha indicação da tua empresa? O que é que ele vai ter de benefício e não eu", é. né. Cara, vocês se veem daqui a 5 anos ainda aqui dentro? Porque, assim, por que que vocês escolheram investir aqui no Ceará? Nós somos aqui, né, locais, todos nós somos cearenses, fortalezenses, né. A gente acredita que ainda há muito espaço aqui no Ceará, muita empresa defasada. Ao mesmo tempo temos muita empresa defasada de gestão, temos muita empresas crescendo mesmo nesse cenário de defasagem, né, onde a gente pode atuar de uma forma significativa. Mas assim, nós estamos trabalhando cada vez mais nessa forma de remodelar o serviço de consultoria, Hum. né, como a gente vinha falando anteriormente, com as ferramentas de IA, né, remodelar essa forma de como a gente pode tirar, não o trabalho intelectual, mas o trabalho braçal por meio dessas ferramentas, né, facilitar o trabalho dos nossos clientes internamente conosco. Então, assim, a gente se vê, como uma empresa de consultoria muito ligada à tecnologia, Cara, massa. né, Eu até te parabenizei, porque, eu já trabalho com IA há muito tempo, hum, tá. E eu gosto de levar em consideração que não é abrir o ChatGPT e perguntar para analisar um projeto.
pelo amor de Deus, é utilizar realmente a ferramenta em prol do crescimento para alguém que tem um conhecimento fazer uma análise, Uhum. né. E, cara, poucos empresários eu vejo hoje com a pegada de vocês, assim: "Cara, a gente usa IA porque é preciso, eu vou conquistar tempo", né, nem conseguir não, né. A gente vai lançar até agora, né, vai ser um dos nossos produtos aí que vão ser lançados, né, nesses próximos dias, vai ser uma mentoria para IA só para diretores de empresa. Legal. Para os caras entenderem qual o poder que a IA tem dentro do negócio deles, né. Não é para transformar eles, né, em grandes operadores de IA, mas para eles saberem o básico da inteligência artificial e como aquilo pode transformar o negócio deles e eles passarem a dar mais valor a esses projetos internos dentro dos negócios dele, né, como otimizar, recursos, né, operacionais, tirar trabalhos que não agregam valor à operação, né, porque hoje a gente ainda vê, né, por mais que tenha o BIs, por mais que tenha situações, a gente ainda perde muito tempo, né, encolhendo informações, fazendo uma série de levantamentos, 90% do nosso tempo nesse trabalho braçal para 10% de trabalho intelectual e É isso que é realmente verdade. aí gente precisa alterar essa realidade aí no nosso meio, né. Isso, Então a gente vai lançar essa mentoria aí, legal. né, junto com um grande parceiro aí de conhecimento de IA, para que a gente possa estimular e fomentar isso no meio dos negócios. Cara, legal. Cara, fico muito feliz ter recebido você aqui hoje. Pena que veio só tu, cadê os meninos? Tem que vir também. Vamos marcar. Eu gosto muito da gente, depois de um prazo ali de 12 meses, né? Vou convidar vocês de novo aqui para vir para cá. Legal, Espero que vocês sejam bem maiores ali, tá? se Deus quiser. E qual a mensagem tu deixa, cara, para quem quer empreender, quem quer começar? Eu vou virar um empresário. Que mensagem tu deixa hoje com base na tua experiência da tua empresa, do Grupo E? Assim, empreender antes de tudo precisa coragem e fé, né. Coragem para ir em frente e fé para acreditar que vai dar certo, né. Eu sou uma pessoa que penso muito que quando a gente tem algo maior na nossa mente, uma fé em Deus, né, eu não digo Legal. nem religião, mas eu falo em Deus mesmo, quando você pensa em algo maior, lhe dá uma força sobrenatural para que as coisas aconteçam, né. Então a fé eu acho muito importante, é o acreditar, né, que as coisas vão acontecer. E o segundo é busque informação, busque conhecimento, né. Hoje o conhecimento ele está a um preço muito acessível, né, então a gente não precisa fazer hoje grandes investimentos para adquirir grandes conhecimentos. Nós temos o YouTube, nós temos vários podcasts, nós temos grandes escolas de negócio que disponibilizam, informações, recursos, né, grátis aí, né, de graça aí na internet e hoje isso faz toda a diferença. Networking, né, e atuar como esse consultor interno dentro do negócio, né, trazendo sempre o quê? Um conhecimento de fora. Então por isso que eu digo, fora o acreditar, né, o agir, o acreditar, né, e fazer acontecer, é a busca incansável do conhecimento, porque ele vai te dar uma aceleração, né, ele vai fazer com que tu cresça muito mais rápido. E consultoria é isso, é trazer num espaço de tempo curto um conhecimento que talvez o cliente levasse 5, 10 anos para ter, né, para conquistar no faz e aprende, aprende e faz, né, e a gente chega e rapidamente a gente implementa aquele novo conhecimento, aquela nova metodologia, e o negócio faz acontecer. Então acreditar, ir para cima, né, e buscar sempre muitos conhecimentos. Cara, valeu. Obrigadão por ter participado, tá? Vocês estão acompanhando, cara, mais uma vez, obrigado por todos terem acompanhado o Ceará Meu Negócio aqui. Eu acredito que esse momento que eu tenho aqui com vocês, que eu trago essas pessoas aqui, como o Henrique, é para fomentar cada vez mais ali, vocês procurarem investir, vocês procurarem crescer profissionalmente, não só ali a maioria das vezes como empresário, mas também trazendo como bem profissionais dentro dos negócios, né, vocês serem bons líderes aí. E mais uma vez, vai lá nas nossas redes sociais, cara, todo dia se lembrado, dá uma olhada lá dentro do LinkedIn, a gente compartilha tudo lá dentro do LinkedIn. Chega no YouTube, compartilha com os amigos e eu fico muito feliz de vocês terem ficado aí mais uma vez com esse momento aqui assistindo Ceará Meu Negócio, beleza? Fiquem com Deus, todo mundo, forte abraço, até mais, tchau, tchau.